Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos. E chegou mais um podcast da Aceleradora e Hub de Inovação para incubadora de startups do Oeste do Paraná. Está no ar o Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. Quero deixar aqui um reconhecimento e um agradecimento já logo no início para o Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita nesse projeto da Ciclabs desde o seu início, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante: inovação, criatividade. Você quer sair da caixinha, quer pensar em criatividade? Hoje nós estamos aqui com a Betânia Davis, que vai contar um pouquinho para nós sobre o WCD. Eu já comecei a falar aqui já criatividade, WCD, já vocês vão entender tudo mais aqui, mas eu vou pedir para ela. Betânia, se apresente para nós aqui, conte quem é a Betânia e de onde surgiu a Betânia, de onde chega aí no WCD. Aproveita para já fazer esse jabá aí, Betânia, seja bem-vinda. Oi, Vinícius, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu falo Vinícius, não sei, já me considero Pode íntima me já. Vini, não tem Já me problema. considero Vini, íntima. Tanto faz, só pode chamar. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Uma pergunta que todo mundo se faz, da onde saiu a Betânia, né? Mas eu sou jornalista, hoje trabalho com assessoria de comunicação, mas sempre tive meus projetos pessoais, então escrevo muito, né? A gente sempre tem a gente que é da criatividade, inovação, acho que a gente sempre tem aquela veia, assim, que mesmo tendo os trabalhos fixos da gente ali, o desenvolvimento profissional, a gente sempre tem ali o extra, tem aquele lugar onde a gente dá vazão para essa criatividade, né? Tem múltiplas tarefas, né? Múltiplas tarefas. Apesar de que eu não gosto muito desse termo múltiplo, porque dá trabalho, viu? Olha, dá trabalho. Uma coisa que dá trabalho é organizar esses eventos, trazer essa gente, começar a pensar em inovação e criatividade, né? Eu acho que isso é um grande desafio, né? E eu queria que você contasse para nós, Betânia, o que é o WCD? Porque eu falei a sigla aqui, mas eu vou deixar que você apresente esse grande movimento. Bom, WCD é a abreviação, né, de World Creativity Day, que é um evento mundial que acontece, nesse ano acontece em mais de 100 cidades brasileiras, em 100 cidades do mundo, né, e no Brasil, só em 65 cidades só aqui no Brasil. Então, é o Brasil, Portugal, Cazaquistão e mais um outro país que eu não vou falar agora porque posso errar o nome. E é um movimento que busca justamente isso que a gente também está fazendo aqui, que é compartilhar ideias inovadoras, compartilhar ideias criativas. É um grande festival, a gente fala um festival colaborativo de inovação e de criatividade. Por que colaborativo? Porque cada cidade faz o seu WCD, né? É mais curto falar WCD, né? Cada cidade faz o seu WCD para dar visibilidade para essas riquezas que estão ali, né? Esses agentes culturais, esses agentes inovadores, essas pessoas criativas, esses artistas locais. O que a gente faz? A gente junta toda essa galera durante 3 dias para compartilhar, seja por meio de palestras, workshops, oficinas, painéis, para compartilhar ideias. Por exemplo, você tem um trabalho incrível, vocês têm aqui com a Ciclabs, é uma ideia que a gente pode trazer, compartilhar para que outras pessoas que vão vir de fora para participar levem para suas cidades. Então, é assim que a gente compartilha e leva a criatividade para frente, né? E o WCD é isso. Não, perfeito, isso você traz assim. E eu queria recapitular um pouquinho da história do WCD. E eu sei que o ano passado aconteceu também, e aconteceu aqui na Ciclabs, né? Ele teve toda a sua repercussão. Mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho qual que já foi as grandes conquistas dos WCDs anteriores, né? E também para a gente entender qual é a grande expectativa para esse ano. Porque esse ano aí estou ajudando de alguma forma e contribuindo com o evento, né? Com toda essa construção. E a gente tem muitas expectativas, né? Mas eu queria que você contasse para nós um pouco como que foi essa trajetória até aqui, até 2024 do World Creativity Day. Bom, em 2024 a gente não teve, foi 2023. Isso, exatamente. Em 2024 a gente acabou não conseguindo viabilizar aqui na cidade, porque tem todo um processo, né, que a gente precisa para conseguir credenciar a cidade junto a esse movimento. O WCD ele pertence à WCO, que é a World Creativity Organization, uma entidade vinculada à ONU. Então, o trabalho deles, explicando um pouquinho da pergunta anterior, o trabalho deles é fazer acontecer uma das ODS, acho que é a ODS, né, da ONU, uma das ODS vinculadas à criatividade. Então, por isso que eles têm esse vínculo e a gente realiza. Então, em 2024, a gente não conseguiu viabilizar aqui em Cascavel, mas 2023 foi o maior
e foi o maior do Brasil, em termos de pessoas. Eu cheguei no WCD em 2022, conheci o movimento, eu já participei como inspiradora, como voluntária, porque sempre me identifiquei muito com a causa, né? Sou agente cultural também, de organizar eventos. Então, cheguei em 2022. Então, participei em 2022, 2023, que foi o maior do Brasil, a gente recebeu em torno de 750 pessoas por dia. Em todos os lugares. Porque como que a gente realiza ele, né? A gente faz essas atividades em vários locais ao mesmo tempo. Então, elas vão acontecendo simultaneamente, nos 3 dias. E em todo o Brasil também nos 3 dias. Então, é uma grande festival acontecendo cada um na sua cidade. E aí, a gente realizou, então, para 2025, conseguimos viabilizar, conseguimos nos credenciar, porque é um processo que demora, né? Demora alguns meses de conversa, de negociação. E agora, estamos com uma expectativa de, pelo menos, alcançar essas 750 pessoas ou mais, né? Então, estamos aí com uma meta de conseguir ter 1.000 pessoas por dia nessas atividades que a gente vai distribuir por toda a cidade, né? Estamos trazendo pessoas de fora, pessoas de Toledo, de Marechal Rondon, de Foz do Iguaçu, porque também o turismo, por exemplo, faz parte da criatividade, da indústria criativa. E o nosso objetivo com o WCD é que Cascavel ganhe com isso, ganhe muito com isso, né? A inovação, a criatividade, o comércio, né? Toda a cidade ganhe com isso, as empresas, o empresário. Então, estamos aí com essa expectativa e vamos trabalhar para alcançar. Fazendo todo esse movimento de criatividade, eu queria que você deixasse aqui para nós, Betânia, as datas que vão acontecer isso, quais vão ser os lugares, se já estão definidos esses lugares. Mas antes eu queria que você contasse para nós como que é esse processo. Dá tempo de alguém ainda se inscrever para ser anfitrião, para compartilhar alguma história, alguma inspiração, para ajudar a ser voluntário, porque é uma equipe que todo mundo voluntário, né? Então precisa-se de muitas pessoas. Como que tá isso ainda? Há possibilidade de alguém que tá nos acompanhando aqui, né? Nosso podcast tem repercussão aí, e pelo menos em 3 estados aqui do Brasil muito forte, né? E temos até uma referência aí, algumas repercussões internacionais. Quem tá de fora pode entrar ainda nesse movimento do World Creativity Day? Pode e deve, não só pode como deve, né? O World Creativity Day, ele é para todo mundo que se identifica com a causa criativa, que é inovador. A gente que é criativa, a gente não para, né? Então, a gente está sempre procurando ali alguma coisa. Nós temos algumas etapas de trabalho, né? Algumas a gente já finalizou. Então, para anfitriões e inspiradores, que são essas pessoas que vão lá compartilhar ideias, palestras, nós já encerramos, porque agora já estamos há praticamente um mês desse evento, né? Acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril. Então, é ali o feriado de Tiradentes, pós-Páscoa, segunda-feira, terça e quarta, né? E a gente já encerrou, então, esse prazo para os anfitriões, porque agora a gente já está na etapa da divulgação. Mas, para trabalhar como voluntário, para ajudar, e o voluntário, ele é muito importante no WCD também. Porque, como você disse, né, todas as atividades são gratuitas, tudo a gente faz de forma gratuita. Então, esse voluntário, ele é a pessoa que vai nos ajudar a fazer o WCD acontecer. Então, desde uma pessoa que vai recepcionar o anfitrião, vai recepcionar o público, vai nos ajudar ali a organizar o fluxo de pessoas no dia, direcionar os visitantes que vêm de fora para participar, né? E você vai conhecer esse movimento por dentro. Porque, como inspirador, a gente conhece de uma forma, né? Você conhece do palco. E o voluntário tem que ter aquela vontade não só de compartilhar a ideia, mas de fazer as coisas acontecerem, porque é isso que o voluntário faz no WCD. Colocar a mão na massa, né? Colocar a mão na massa. E você sabe que eu acho que uma grande participação que todos os voluntários, inspiradores e anfitriões acabam carregando consigo a necessidade e a responsabilidade de também ser multiplicadores, né? De trazer novas pessoas, de convidar as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma pauta até que, para quem quer se voluntariar, é uma necessidade. Cara, você olha ali, você tem um grupo de meia dúzia de pessoas que você entende que faz sentido estar nesse grupo, convide para participar do WCD, convide para estar aqui participando, né? E aí já vou pedir para você contar para nós aonde serão os anfitriões, quais serão os locais que vão receber todas essas ações, né? E eu fiquei sabendo que, assim, teve muitas ações inscritas, né? Como foi esse processo também?
Esse ano é o primeiro ano que a gente tem limite para algumas coisas, que são anfitriões, né, que é os espaços onde essas atividades acontecem, e inspiradores. E a gente teve, até agora, ainda tem mais pessoas me procurando, que daí já não vai para o cadastro, não vai para o site, eu cadastro essa pessoa, para a gente ter uma lista para o próximo ano, né? Mas já não está lá no site. Mas no site, cadastrados dentro do prazo, nós tivemos 109 atividades e 110 ou 112 pessoas. Isso porque aliás, ao contrário, né? 109 pessoas e 112 atividades. Porque uma pessoa só pode cadastrar 2 atividades. Eu entro lá, falo, olha, quero ser inspirador. Eu posso propor 2, 3, quantas atividades eu quiser. E aí, durante a etapa de curadoria, que é o que nós estamos encerrando também agora, aí a gente vai alinhando isso. Então, nós temos 5 anfitriões só, a gente teve 17 espaços que se propuseram a sediar. E isso, assim, como líder, esse ano me deixa muito feliz, porque é o 3º ano que acontece em Cascavel e a gente já vê esse movimento crescendo de uma forma linda, né? E para pessoas inscritas para se inspirar, para serem inspiradores, é uma quantidade gigantesca. A gente tem um limite de 50. Então, para eu conseguir contemplar todas as pessoas incríveis, né, que a gente tem aqui na cidade, criativas, inovadoras, inspiradoras, vai ser difícil. Então, é um trabalho bem desafiador. Nossa, agora. Então você está com um baita trabalho desafiador. Primeiro de que 17 espaços se voluntariaram, porque é gratuito, você não ganha, você não paga nada para usar aquele espaço. Se voluntariar, você tem que escolher 5. Então, Sim. você vai ter que deixar 12 de fora, né? Então, é um grande desafio aí, né? E, além disso, teve os inspiradores, então, né? Você falou que tem limite de quantos inspiradores? 50? Na verdade, de inspirador, não. Eu tenho limite de 50 atividades. Ah, tá. 50 atividades. É. Nossa senhora, teve 110, 112 aí atividades. Então vai ficar aí mais ou menos umas 60 e poucas de fora também. Daí, o que é natural também, né? Óbvio, eu tô como liderança esse ano também tô tendo uma formação, né? Uma formação bem importante, concedida por eles para poder fazer isso, também ter um pouco de conhecimento para fazer essa curadoria da melhor forma, né? E o que a gente está tentando fazer? Estamos tentando burlar o sistema para, por exemplo, então, você propôs uma palestra, eu propus uma palestra e outra pessoa propôs uma palestra. Então, vamos fazer o seguinte, se os sistemas são parecidos, vamos juntar em um painel. Aí eu consigo trazer 3 inspiradores para eu também não deixar as pessoas de fora. Claro, Porque como eu falei, cara, Cascavel tem perfeito. muita coisa boa. Perfeito. E, Betânia, tem uma coisa para que a gente possa entender, para quem está nos ouvindo aqui, né? E nos assistindo. Só no oeste do Paraná, 50 e tantos municípios, se eu não me engano, 54 municípios fazem parte do Oeste Integrado. Quais são os municípios que vão ter o Creativity Day? Aqui no Oeste, nenhum. Só Cascavel. Só Cascavel. Então, a gente então Cascavel, mais uma vez, uma sendo pioneira aí, né? E eu imagino que vai receber muitas pessoas de fora, né? Sim. Até fica o convite para quem é gestor público. Eu sei que tem alguns gestores aqui, públicos, que nos acompanham semanalmente. Fica o convite para trazer aí a sua cidade, o seu município, para prestigiar esses eventos, né? E agora, quais serão os eventos? Já tem os lugares definidos, melhor dizendo, né? Então, eu vou pedir já para você aproveitar e reforçar, né? Reforçar a data do que vai ser o que vai ser o evento, é claro, e os locais que as pessoas vão poder ir lá, né? Porque às vezes, olha, eu vou no que está mais perto da minha casa e chegar lá, vai estar acontecendo alguma atividade, né, Betânia? Com certeza. Você perguntou já a 3ª vez, parece que eu estou fazendo suspense, né? Mas assim, a gente tentou... Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. A gente tentou espalhar o máximo possível na cidade, né? Para não ficar apenas concentrado em uma região. Então, a gente vai ter atividades na Casa da Cultura da Zona Norte, para toda a região norte. Nós teremos atividades aqui no centro, ficou o Hub One, que é também o nosso mantenedor, e aproveito também, né, para deixar esse agradecimento à Fundetec, ao Hub One e à Agência de Inteligência e Fomento, que esse ano, então, estão aí entraram como mantenedores, que foi o que possibilitou a gente trazer o WCD para a cidade. Então, sem eles, a gente não poderia estar aqui falando disso. Perfeito. Então, o Hub One vai ser esse espaço para a gente ali, aqui no centro. Teatro Municipal também teremos atividades, né? A gente vai ter na Universidade, Univel, e a gente vai ter também no Teatro Curral, que é um teatro aqui na região oeste da cidade, de uma iniciativa privada, onde a gente vai ter ali exposições de artistas, dança, música, né? E o que a gente tem de desafio nessa fase de curadoria é também, como a gente falou, né, encontrar os melhores lugares,
lugares, espalhar na cidade de uma forma que faça sentido e também encaixar as atividades que combinem com certos locais, né? Porque, por exemplo, uma atividade de inovação faz sentido num espaço como a SIC Labs, como o Hub One, né? Uma atividade mais artística faz sentido no teatro. Então, tem esse desafio também para a gente encaixar. Então, são esses 5 espaços. Casa da Cultura Zona Norte, Teatro Municipal, Teatro Cool Hall, Univel e Hub One. Então, nós temos, então, região norte sendo contemplada, centro e região oeste, isso? Exatamente. Então, nós temos 3 regiões aí grandes de Cascavel que vão receber esses eventos, né? Então, veja como isso é muito importante. E aí, eu reforço, assim, como é bom ter bons parceiros, né? Fundetec, ali agora com o Thiago Guerra, na época com o Alcione também, mas agora a IF ainda muito ativa com o Everton, né? E deixo aqui o meu grande abraço aqui pro Everton Porfírio, uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional. E é isso, né? Às vezes a gente tem que puxar para perto esses parceiros para a gente fazer a coisa acontecer, né? Então, ninguém faz nada sozinho, né? Perfeito. E nesse WCD, eu tô vendo mais do que isso. Eu cheguei a esse lugar de liderança porque eu já participei do evento, né, nos anos anteriores, como eu disse, e também por conta das pessoas que eu conheço, né? Então, nesse ano, quando a gente pensou, vamos viabilizar o WCD? Vamos fazer acontecer? Chegou até mim o convite. E se você fosse líder, então? Você topa assumir, fazer? Falei, olha, não sei se estou preparada, mas vou dar o meu melhor. Então, nesse processo, desde quando eu aceitei e agora, para fazer esse movimento acontecer, não tem como não dizer o quanto as pessoas que eu conheço, os lugares que eu participo, aqui na SIC Labs, todos os contatos que eu tinha, não são essenciais nisso, porque não tem como, né? E está sendo incrível poder procurar cada um desses parceiros novamente, assim como eu conheci você agora, né, através do WCD, já participava aqui na SIC Labs, mas está sendo incrível procurar cada um desses parceiros, conectar todas essas pessoas e ver o quanto a galera quer somar em movimentos assim, sabe? O quanto a galera topa. Não, olha, vamos fazer um movimento assim, assim, assim. Tô junto, vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, é muito legal também ver a empolgação dos parceiros. Não, você está coberto de razão, porque eu acho que um dos maiores desafios é quando você quer construir algo sozinho, né? Eu acho que a grande lição que a gente traz aqui, trazendo o olhar da casa e que é a base da SIC Labs, é o associativismo e o cooperativismo, né? Quando a gente olha, a gente está dentro de uma associação comercial buscando engajar ambientes, buscando engajar um ambiente com empresas inovadoras, startups, né? Que é a grande sacada, né? E a gente só consegue fazer isso porque tem uma base de mais de 4.600 associados que acreditam nesse projeto. Assim como o Cicobi, que eu comentei aqui, que é quem mantém a SIC Labs, é o nosso grande mantenedor, mas os 4.500 associados também ajudam a impulsionar e a cobrar e a pedir a necessidade da manutenção e ainda das ampliações da SIC Labs, né? Então, acho que isso é muito importante quando a gente traz esse olhar para o nosso dia a dia, principalmente com parceiros, né? Betânia, e eu queria, assim, daqui a pouquinho vai começar já a sair as programações, quais são os próximos passos agora, as grandes marcas de datas aí. Então, o pessoal já sabe os dias, né, que vai ser ali logo na sequência, depois do Carnaval de Tiradentes, do feriado de Tiradentes, na Páscoa ali. Na sequência, o pessoal já sabe os lugares que vão acontecer e tudo isso vai estar aqui na descrição, aqui, né? A gente pode colocar tudo isso aqui na descrição para poder ficar mais fácil, mais claro as informações. E agora, quando que saem as programações? Eu já quero começar a pensar, já quero começar a criar a minha trilha aí, porque nada impede de alguém que de repente mora na região central de Cascavel querer assistir uma apresentação lá na região oeste, na zona norte, depois fazer alguma coisa aqui no centro, fazer esse tour, né? Montar a tua programação ali de o teu roteiro, né? Melhor dizendo assim, de visitação, aonde eu vou assistir, né? Quando que vai estar disponível isso? Como que tá? Já tem data, não tem? Já tá disponível? Como que tá isso? Estamos fazendo um pequeno suspense com isso, mas a gente está terminando essa curadoria agora, né? Estamos desde sexta-feira passada, encerramos as inscrições e estamos na curadoria. Então, a gente tem até o domingo eu digo a gente, cada líder, e eu com os meus co-líderes que também estão me ajudando nessa missão árdua aí, né? Então, a gente tem até domingo para deixar a programação toda pronta, né? Pretendemos fazer antes. E vamos fazer um lançamento exclusivo para a imprensa e para os nossos parceiros aqui em Cascavel, na segunda-feira, que inclusive será aqui na SIC Labs. Fica o convite.
convite, né? Para quem quiser. A Ciclabs, esse ano a gente não fará as atividades do WCD aqui, mas como estava até conversando contigo em off, né, Vini? Tudo que a gente for fazer antes de evento, vamos fazer aqui, que é um espaço que respira criatividade, então tem tudo a ver com o movimento. Então vai ser aqui na Ciclabs esse lançamento dessa programação aí para os parceiros, para a imprensa, influencers, né? Na segunda-feira. Teremos aqui um coffee para o pessoal. Quem estiver nos ouvindo, essa audiência seleta também pode chegar, somar, não tem problema. Segunda-feira, 24 de março, né? 24 de março, a partir das 7 da noite. Perfeito. Porque a gente vai falando, daqui a pouco o pessoal tá assistindo daqui 1, 2, 3 semanas. É bom a gente colocar essas cronologias aí. Então, dia 24 de março, aqui na Ciclabs, vai ser esse grande evento de lançamento, né? E assim, Betânia, eu fico muito feliz de saber que hoje nós temos tantos outros lugares que se voluntariaram. Lá em 2017, quando a Ciclabs começou a criar corpo, a ser feita toda aquela estrutura que a gente vê ali, aquela toda estrutura bonita, era só a Ciclabs, basicamente, puxando isso. A Fundetec já existe antes disso, mas lá perto do pedágio, lá, que é longe, né? Isso dificulta um pouco. Agora, com essa estrutura aqui também no centro, vai fortalecendo. Aqui os outros coworkers acabaram também fortalecendo. O próprio Sebrae, que é um dos grandes propulsores da inovação, da nossa criatividade aqui na nossa região também, vai estar acontecendo o evento. Quero aproveitar e convidar, para quem está nos assistindo aqui agora, quero convidar todo mundo para participar do Startup Day, que vai acontecer aqui em Cascavel e mais, assim, em inúmeras cidades, falando sobre empreendedorismo, sobre startups. E isso vai acontecer aqui em Cascavel, dentro do escritório do Sebrae, né? Eu, infelizmente, não vou poder estar aqui, que eu vou estar fazendo uma palestra lá em Irati, também no Startup Day. Então, a gente fez essa troca aí, mas o time da Ciclabs vai estar em peso lá, representando a Ciclabs. A gente vai estar com várias startups lá, marcando presença nesse evento. Que também, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, e principalmente quando a gente fala de startups, é muito importante. Vai ter batalha de startup, vai ter tantas atividades, assim, fantásticas. Vai estar o Ricardo Diterix, ele falando, que eu tive a oportunidade de fazer Empretec com ele, Empretec Startup, assim, é um cara fantástico, é um cara que manja muito de hipóteses de startup. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que trazer à tona, e ele manja muito, assim. Então, eu sou suspeito em falar, assim, mas fica já o meu abraço aí também pro Diterix, que é um cara que manja bastante também, que vai estar participando do Startup Day, né? E o Sebrae, se você me permite fazer uma colocação, o Sebrae também é um dos nossos grandes parceiros, né? Também um local que se dispôs, mas aí acabou que depois a gente viu que as datas, eles têm algum evento lá para acontecer. Mas, ali através da Elis, né, da Elisângela, a gente está com o auxílio do Sebrae nessa indicação de profissionais. Teremos palestras incríveis de profissionais do Sebrae também na nossa trilha. Já estou dando spoiler da programação, né? Painéis, né? Então, boa, então. Vai. Então, né? E assim, esse ano também na nossa programação, agradeço aí ao Sebrae também por esse apoio. A Elisa, eu vou agradecer também a Elisa. A Elisa, gente boa. Que é grande pessoa que tá aqui trazendo, tá como gestora, trazendo a pauta aqui também. Sim, né? Teve na nossa primeira reunião de sensibilização ali, na primeira vez que eu convidei, né, algumas pessoas para falar sobre o WCD, você estava lá também, e desde a primeira vez ela também falou, não, tô junto, pode contar comigo. Então, muito obrigada, Elis, por todo o apoio aí, auxílio. E o Sebrae, inclusive, vai também estar produzindo com a gente um Ideathon dentro do WCD ali. A gente ainda tá desenhando isso, né? Porque eu queria muito fazer um hackathon, né? Mas toda a minha experiência em hackathons, nenhuma, eu achava que a gente conseguiria fazer em um dia ou dois, né? Mas eles me falaram, não, hackathon precisa de mais tempo, né? Então, a gente vai fazer um Ideathon com os alunos da rede municipal, né? E esse Ideathon, a ideia que eu trouxe para a Elise, que ela super comprou, foi pra gente colocar como tema alguma forma de soluções para a gente desenvolver mais o turismo cascavelense, para trazer mais pessoas para Cascavel, né? Então, eu falei, acho que a galera da escola, esses adolescentes ali, vão poder... A gente faz esse Ideathon já com um propósito, né? Vai que surge uma ideia legal pra gente depois chegar numa entidade, trabalhar, né? Perfeito. Sabe que, assim, quando a gente faz esses Ideathons, é muito bacana, porque ele ajuda a emergir a criatividade, a inovação, esse primeiro olhar, esse despertar, e é mão na massa, né? Você vai ver que o pessoal vai ali 6, 8 horas, mão na massa mesmo,
fazendo a coisa acontecer, que é uma grande sacada, assim, né? E eu tivemos a ideia de contar com as jovens ali da educação, porque eu também, não sei se você percebe isso, nós, adultos, que já estamos ali, né? Às vezes a gente olha para algo e a gente já tem o nosso pensamento meio que direcionado, né? Não vamos dizer, a gente tenta pensar fora da caixa, mas já tem um olhar direcionado. E eu falei, e se a gente contasse, então, com a inocência da criança? Às vezes as crianças ali, os pré-adolescentes, né, podem trazer uma ideia que a gente jamais teria, porque para eles não existe limite, né? Exatamente. Ou podemos pegar várias ideias e combinar em algo. Falei, então acho que vai ser muito enriquecedor assim para eles já aprenderem a pensar soluções para a cidade deles, né? E para a gente aprender com eles, com essa maneira de pensar tão livre das crianças. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que vai ter aí muitas ações bacanas, né? Betânia, assim, fico muito agradecido da gente estar fazendo esse bate-papo aqui interessante e atualizando também, trazendo informações pro pessoal, sabendo o que vai estar acontecendo aí nas próximas semanas aí e no mês de abril, que é um mês que promete bastante, né? Porque veja só, né? O tempo voa, né? Voa. Nós já estamos desenhando eventos já de setembro, outubro, abril já está aí na porta, né? Quando eu assumi, faltavam 90 dias. Parece que eu pisquei e já faltam 30. Essa é a correria, né, do dia a dia, né? Betânia, quero deixar aqui um espaço para você reforçar algum convite, enfim, deixar as tuas palavras finais aqui. Agradeço imensamente de você estar aqui compartilhando conosco. Esse bate-papo aqui tá muito bacana. A gente poderia ficar mais algumas horas aqui. E ainda eu quero te convidar uma outra vez para eu explorar um pouco teu lado criativo, né? E entender um pouquinho esse teu lado da criatividade, que eu sei que você já esteve envolvida aí em atividades de economia criativa, né? Até na criação do núcleo de economia criativa. Sim. Eu sei que você tem um pouquinho do dedinho da Betânia. Sou ali. Associada aqui Exato. Eu quero trazer você aqui num determinado momento pra gente ouvir sobre essas temáticas, né? Tem muita coisa pra falar, tem que setorizar, né? Perfeito, faz parte. O nosso tempo é curto, né? Pra gente também conseguir contemplar aqui. Betânia, muito obrigado por você estar aqui conosco, que a palavra está contigo. Eu que agradeço pelo espaço, por essa parceria maravilhosa, né, que está possibilitando a gente, por meio desse canal de vocês, chegar a mais lugares. Agradecer também, não poderia deixar de agradecer a SIC, né, que está nos dando todo o apoio institucional, então, com a divulgação, toda a estrutura. Conversei com o Ciro, era dia 2 de janeiro, marquei com ele e estivemos aqui, sentamos, conversamos, e ele falou, olha, a SIC está de portas abertas e isso me deixa muito feliz, porque como você falou, né, sem o associativismo a gente não chega a lugar nenhum. Sou associada com muito orgulho e, através dessa instituição, tenho conseguido também despertar e crescer muito, né, dessas outras nuances minhas que a gente... Pretendo e espero que você me convide e virei com muito prazer falar. Mas sobre o WCD, então, novamente agradecer os nossos mantenedores, né, Fundetec, Hub One ali, e dizer que estamos divulgando todas as atividades no Instagram, @cascavelcriativa_, @cascavelcriativa_, posso te passar também para deixar na descrição. Claro. Então, por lá a gente está divulgando todas as atividades e teremos uma programação incrível, a gente está preparando coisas muito legais, para que todo mundo possa vir, participar, se inspirar e, é claro, voltar, seja para sua casa, para sua cidade ou para os seus projetos pessoais com muitas ideias, porque é esse o objetivo do WCD, né? Proporcionar essa troca, proporcionar inspiração para que as pessoas, as empresas, as instituições se conscientizem da importância da criatividade, né? A importância da criatividade como uma matéria-prima de transformação social, cultural, de uma transformação geral mesmo da nossa sociedade. Porque até falava na semana passada com alguns colegas, tudo que nós podemos evoluir em termos de tecnologia, hoje a tecnologia permite a gente fazer qualquer coisa, né? A gente consegue já vídeos, enfim, quem sabe aonde mais chegaremos, mas até hoje, com o que temos de tecnologia, a gente consegue fazer qualquer coisa. Falei, se a gente pudesse pôr um foguete no centro de Cascavel e disparar durante o WCD, né? Um foguete espacial, a gente dispararia, claro. Que a tecnologia nos permite. Mas quando a gente quiser ir além da tecnologia, a gente só tem a criatividade. Então, não tem como você ir além sem criatividade, né?
Então é isso, gente. O convite está feito. Ficaremos muito felizes. WCD Cascavel vai estar de braços abertos para receber vocês dos municípios, instituições, você profissional autônomo que queira participar. E vai ser muito lindo. Vamos fazer um grande movimento para realmente trazer inspiração para a nossa região oeste e fazer essa mudança, né? Essa mudança através da criatividade. A revolução criativa de Cascavel. Tu tá coberto E da região razão. oeste. Perfeito, perfeito. Tu tá coberto de razão. Porque precisa se exercitar a criatividade, né? E ainda mais pra gurizada que tá entrando aí, que já tá 100% no chat GPT, o chat GPT ele não tem todas as respostas, né? A gente precisa pedir, a gente precisa né? pedir, Saber a gente pedir. tem que saber pedir, a gente tem que saber o que a gente quer também, a gente tem que estimular essa criatividade, né? Betânia, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos marcar esse próximo podcast, com certeza. Vai sair muita coisa legal aí. A gente vai querer explorar muito esse teu olhar aí sobre criatividade. Mas fica aí o convite para você que nos acompanhou até agora aqui e está aí curioso, atento para querer participar de todo esse evento do WCD, do Dia Mundial da Criatividade. E está aí o convite para você participar aqui conosco e deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento especial ao Cicobi Crédito Capital. E com isso a gente encerra mais um podcast. Muito obrigado, Betânia, muito obrigado a toda a equipe da Ciclabs aqui e até a próxima. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.